Shalom, shalom a todos. Vamos continuar, né, as nossas ministrações, nossos vídeos, nessa caminhada de 40 dias aí rumo a Yom Kippur, que é os 40 dias de Teshuvá. Hoje é o 16º dia e eu quero continuar a conversar com vocês a respeito da mente, né? Inclusive eu vou tirar alguns trechos desse livro que eu já indiquei para vocês, que é Metanoia. Eu falei que eu ia fazer isso, né? Mas antes eu quero mostrar para vocês um ensino, né? Uma ministração muito interessante que eu ouvi hoje pela manhã do apóstolo Éder Gregório. E ele falou a respeito do tabernáculo, tá? Do tabernáculo. E mostrando, né, que o tabernáculo ele representa o nosso ser trino, né, que é corpo, alma e espírito. Para quem segue esse canal, para quem conhece os meus vídeos, eu falo muito sobre isso, né? Deus nos fez 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, é muito interessante, né? O apóstolo fala que quando Adão e Eva pecam, eles, o espírito, né? Que era um espírito totalmente conectado com o Espírito de Deus, ele morre, né? Morre espiritualmente falando. Ele se torna um espírito em prisão, tá? Então, a única forma de nós retirarmos esses espíritos em prisões, que foi o que Jesus Cristo fez, né? Após a sua morte ali, antes de ressuscitar, ele retira os espíritos em prisão. Por quê? Porque somente Jesus pode fazer isso. Somente o Mashiach, o Messias, pode fazer isso. Retirar o espírito que está aprisionado, tá? Então ele faz essa relação. Eu quero pegar aqui com vocês uma imagem do tabernáculo, só um minuto. Então aqui nós temos uma imagem do tabernáculo, tá? Aqui aparece o pátio externo ou átrio, né, chamado como átrio exterior, e o tabernáculo, né, que depois é constituído de 2 partes. Depois eu vou pegar lá dentro para vocês entenderem, que é o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo. Ele compara, né, as 3 partes do nosso corpo, assim como eu já comparei as 3 partes do nosso cérebro também, com corpo, alma e espírito. Lembra que eu falei que o corpo é aquela parte, o reptiliano, a parte mais animalesca, instintiva, a alma ao sistema límbico das emoções e o neocórtex com o espírito. Então, aqui também ele faz essa correlação. O pátio, ele correlaciona com o nosso corpo, essa parte fora, mais externa, né? Né, o lugar santo que fica entre o pátio e o lugar santíssimo, ali é o lugar santo, é a alma. Ali é o lugar da alma. E o santo dos santos é o lugar do espírito, tá? Inclusive essa cortina inicial aqui, eu quero mostrar para vocês na palavra. No livro de Êxodo, no capítulo 27, vai falar sobre o pátio. Eu não vou ler tudo, tá? O que eu vou ler com vocês? Eu vou ler com vocês a respeito das cores da cortina, tá? Das cores da cortina, aqui, no 16. E para a porta do pátio haverá uma cortina de 15 côvados de azul, púrpura e carmesim. Então, isso aqui fala de Cristo, essas cores, tá? Remetem a Cristo. Então, para entrar no pátio, eu já entro com Cristo. É assim como eu falei para vocês, que a nossa Teshuvá é com Cristo. Sem Cristo não faz sentido algum, tá? É uma religião, é somente um legalismo, algo vazio. E sem Cristo nós não temos a vida eterna. Isso o apóstolo explicou também. Muitas pessoas a gente pergunta: o que é a vida eterna? É viver para sempre no céu, né? Só que João 17,3 diz assim,
Vamos ver João 17,3 para vocês terem a ideia, que é a oração sacerdotal, né, de Cristo. Ele diz assim: e isto é vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então a vida eterna não é somente conhecer a Deus, né? Mas é conhecer a Cristo também, a quem tu enviaste. Então aqui está o conceito pleno do que é vida eterna, certo? Então vamos voltar lá para o tabernáculo. Então, nessa foto maior de cima, a gente pode ver ele num todo, tá? Aqui tá aberto o tabernáculo, então o pátio, onde tem ali o altar de sacrifícios, né? A bacia também. Depois ali onde tem a menorá, os pães da proposição e o altar de incenso, nós temos ali o lugar santo. É o lugar santo onde os sacerdotes entram ali. Ali é a alma. Aqui é a alma. Então, veja bem que há uma separação. Há uma separação entre o pátio externo e o tabernáculo em si. Mas há uma separação também entre alma e espírito ali dentro. Há uma cortina que divide o lugar santo do lugar santíssimo. Lembra quando Cristo, quando ele expira e quando ele diz está consumado, essa cortina ela se rompe de cima a baixo. É essa cortina que separa o lugar santo do santíssimo. Então essa cortina só é rasgada com Cristo. Então não tem como você entrar no lugar santíssimo sem Cristo, tá? E somente Cristo ele pode tratar a nossa alma. Porque a alma é um obstáculo para nós termos uma plenitude no espírito. A alma, ela é um obstáculo. Então, por isso que os religiosos, né, eles têm a alma muito doente. É uma alma que está muito debilitada. E eles não conseguem ter uma comunhão perfeita com Deus. E ainda mais em religiões em que não creem no sacrifício expiatório de Cristo, tá? Então, para vocês terem essa ideia, né, que como é maravilhoso, como Deus deixou tudo na sua palavra. Tudo tem conexão. Tudo tem, absolutamente tudo tem conexão. A vontade de Deus é que nós venhamos a ter a plenitude do Espírito, entrar no lugar santíssimo, tá? Essa é a vontade, mas para isso nós temos que curar esta alma. Nós precisamos curar essa alma. Amém? Então eu quero ler com vocês trechos, né, do livro, e aqui ele diz sobre reprogramar a mente. Então vou pegar alguns pedaços aí para vocês, tá? Eu vou deixar aqui nessa tela mesmo do tabernáculo. A partir das histórias que contamos para nós mesmos, liberamos substâncias químicas que vão sendo processadas dentro de nós. Como o nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Isso é tão tremendo, irmãos, tão tremendo, que agora está passando no cinema há um filme de terror que é Invocação do Mal. Acho que é esse o nome. E tá tendo relatos de muitas pessoas que ficam endemoniadas no cinema. Obviamente, por ação espiritual, mas também porque o cérebro, ele não tem discernimento que aquilo ali é um filme. O cérebro, ele não faz essa separação. Ele entende que você está sentindo uma emoção, um medo, né? Porque ali é alimentar os demônios. Esses filmes são o alimento de medo para demônios. Entendam isso. Lembra que Deus falou que a serpente se alimentaria do pó da terra? Esse pó somos nós. Então, energias carnais, malignas, né? Que nós liberamos, medo, terror,
raiva, ira, todos esses sentimentos inferiores é alimento para demônios, certo? Então, esses filmes não é entretenimento, você está alimentando demônios. E conforme o nível que a pessoa de comprometimento, né, com as trevas, de pecados, ela vai se possuir sim, tá? Mas aqui, vamos voltar para o cérebro. Ele não faz esse discernimento, tanto é que principalmente crianças que têm contato com filmes de terror, elas carregam traumas que, se não forem tratados, podem levar a problemas mentais seríssimos no futuro, tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar. Então, como o nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário, se você cria uma história ruim, né, no seu cérebro, o cérebro vai acreditar nessa história. Você já ouviu falar daquelas pessoas que elas imaginam tanto que elas acreditam, elas mesmas acreditam nas suas próprias imaginações? Está aqui, é real. O cérebro acredita, de tanto você imaginar aquilo. E, portanto, reage quimicamente, liberando sobre seu corpo químicas envenenadoras. Então você adoece. Hoje existem muitas pessoas depressivas por causa de mentiras que acreditaram sobre si mesmas. Quando nutrimos amargura, ressentimento, ódio, vergonha, inveja e culpa dentro de nós, isso irradia para o nosso corpo e atrofia o nosso cérebro. Os scanners que examinam as atividades cerebrais detectaram que estresse, raiva, medo e depressão travam o córtex pré-frontal. Já expliquei para vocês, né, que faz parte do neocórtex. É a parte da racionalidade, a parte racional do nosso cérebro. Então, todos esses sentimentos, né, que a palavra chama de obras da carne, eles vão causar uma trava no nosso córtex pré-frontal, impedindo, veja bem, impedindo a tomada de decisões inteligentes. Quando alimentamos fantasmas e assombrações, monstros que estavam submersos vêm à superfície para nos atormentar. A verdade é que seus pensamentos podem lhe adoecer. Nós somos muito criativos e estamos criando o tempo todo. Nós criamos histórias para nós mesmos e as preenchemos com os valores que adquirimos durante a vida. Sem falar que muitos dos pensamentos que permeiam nossas mentes não são nossos. Por isso que diz, você não é o que você pensa. Eu gosto de dizer isso. Você não é o que você pensa. Na verdade, eles têm inspiração no mundo que acontece paralelamente à nossa volta. Deixe-me repetir isso a você. A palavra daimônia, que é demônios, significa seres de informação. O mesmo significado de ângelos ou malar, correspondentes no grego e hebraico da palavra anjo, que significa mensageiro. Há alguém em outra esfera nos enviando recados, mensagens e informações o tempo todo. Há muitos pensamentos em sua cabeça que não são seus. Portanto, não permita que uma serpente entre no jardim da sua mente. Quebre o poder de concordância com essas forças do atraso. Quebre o poder de consentimento com o medo, com a dúvida, com o fracasso. Que pensamentos estão na sua mente que não são seus? Pensa aí. Coloca num papel. Que pensamentos que estão na sua mente que não são seus? Por vezes um filme é projetado em sua mente enquanto acordado ou dormindo. Nós inventamos histórias o tempo todo. Somos criativos demais para não inventá-las. E às vezes remoemos essas histórias por meses e anos. Elas ficam gravadas dentro de nós até que tenham espaço para serem acordadas, né? Que é o que a gente chama de gatilho.
Nós editamos em nosso cérebro a nossa versão dos fatos. Sonhos são isso. Eu tive um pai, meu pai, ele faleceu muito novo. Ele faleceu mais novo que eu. E ele tinha muitos problemas psicológicos, muitos traumas não resolvidos, a alma completamente adoecida. Uma falta de autoestima, provavelmente rejeição, não sei. Mas ele tinha um ciúmes doentio da minha mãe. E eu tenho certeza que ele não tinha motivo para isso. Não tinha motivo para ter ciúmes da minha mãe. Mas ele tinha, porque ele projetava isso na sua mente, ele criava histórias, ele imaginava ela saindo com outros homens, ele imaginava ela traindo ele e ele acreditava nas suas próprias imaginações. E a partir daí você imagina o inferno que se tornava dentro da nossa casa. A ponto de muitas vezes ele tá com um revólver na mão para matar a minha mãe. Para ver a que nível, por isso que muitas pessoas enlouquecem. Enlouquecem. Continuando. Somos criativos, então, demais para não inventá-las e às vezes remoemos as histórias por meses e anos. Elas ficam gravadas dentro de nós até que tenham espaço para serem acordadas. Nós editamos em nosso cérebro a nossa versão dos fatos. Sonhos são isso. Pensar durante o dia é um processo de construção. Pensamento noturno é um processo de classificação. É preciso dar uma interpretação aos nossos sonhos. É importante reeditar suas lembranças. Situações não fechadas ou não resolvidas costumam vir à tona em sonhos quando dormimos. Se você tem um problema não resolvido com alguém, essa pessoa costuma visitar os seus sonhos. É preciso dar um final a cada história, né? Nós temos que resolver os nossos conflitos. Um sonho fala muito mais sobre o que está dentro de nós do que sobre a vida de outras pessoas. Que histórias você está inventando para si mesmo? Nós colocamos a culpa em outras pessoas. Achamos alguém responsável pela nossa miséria e fracassos. Mas isso são valores que precisam ser trocados. Então, o vitimismo tem que sair da nossa vida. Nós, como filhos de Deus, nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Nós temos que ter autorresponsabilidade de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Amém? Culpar os outros não nos faz inocentes. Há pessoas que me procuram e dizem: eu sei o que o Senhor pensa isso sobre mim. E aí eu as interrompo rapidamente e digo: eu nunca pensei isso de você. Então, quantas vezes a gente fica imaginando: tenho certeza que aquela pessoa falou isso de mim. Aquela pessoa está pensando isso de mim. São coisas da minha mente. Talvez aquela pessoa jamais pensou ou falou absolutamente nada de você. Né? E a partir dali já vem o quê? Que pessoa, né? Tá falando mal de mim, pessoa invejosa, pessoa isso, pessoa aquilo. Você começa a amaldiçoar aquela pessoa e automaticamente se auto-amaldiçoa. Olha como é um ciclo maligno, né? Um ciclo maligno isso. Lembre-se dos espias enviados por Moisés à terra de Canaã. Eles diziam que eram aos seus próprios olhos como gafanhotos, e aos olhos de todos aqueles gigantes também eram vistos como gafanhotos. Eu tenho falado aqui também que é a forma como se percebe as coisas. Cada um tem uma percepção. Veja que 10 espias tiveram uma percepção horrível. Nós somos como gafanhotos. Apenas dois, 20%. Eles tiveram outra percepção, mentes mais evoluídas. Mentes que não se deixam levar por pensamentos ruins, pensamentos contrários à palavra de Deus, porque Deus já tinha dito que eles iam tomar posse de Canaã.
Por vezes você não é aquilo que você pensa ser, nem mesmo aquilo que as pessoas pensam que você é, mas pode se tornar aquilo que você pensa que os outros estão pensando que você é. Olha que louco isso. O medo bloqueia a razão. O medo está frequentemente associado à incredulidade. Jesus dizia aos seus discípulos: por que estáis com medo, homens de pequena fé? Mateus 8, 26. Medo e fé não podem coexistir. Eles trabalham um contra o outro. Na verdade, você é controlado por aquilo que lhe intimida. Tudo que lhe intimida lhe controla. Quando a coragem surge, seu cérebro estala e se liberta das grades invisíveis do medo. Seu cérebro e sua experiência mudam. Se nutrirmos nossa mente com bons pensamentos, veremos os demônios do medo se derreterem. Lutero dizia: não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer ninho nela. Nossos valores estão contidos em nossas histórias. Na maledicência está contida a nossa insegurança. O historiador Will Durant disse: criticar é uma maneira desonesta de se elogiar. Há pessoas que falam mal de outras para se sentirem melhores sobre si mesmas. Existem pessoas que polemizam para se elogiarem como um fariseu, e eu não sou como esse publicano. Lidar com seus fracassos é uma chave para criar uma história com um novo final ousado. Seu cérebro irá preencher suas histórias com seus valores, e se você não fizer algo, ele fará por você. Por isso é importante reinterpretar a sua dor, dar um novo significado à sua história. Rebatizar com um novo nome as situações que você viveu e que lhe incomodam. Fechar ciclos. Fechar um ciclo, resolver demandas com pessoas. Perdoar e lidar com a ofensa. Sim, lidar com a ofensa nos paralisa. Há muitas pessoas presas em uma nova fase da vida por uma ofensa. Pessoas que entraram no modo revidar. E assim se tornam violentas, vingativas, amargas, ressentidas e tomadas de justiça própria. Por isso que a palavra diz, né, que quando um irmão se desvia, né, o líder sobre aquele irmão tem que repreendê-lo na presença de testemunhas. Caso ele não se conserte, ele é expulso. Paulo diz a respeito de Alexandre e um outro que eu não me lembro o nome, né? Que eu os entreguei a Satanás. Tem pessoas que resistem à mudança. O orgulho não permite, a soberba não permite a mudança. No grupo Libertos por Cristo, eu convido cada um de vocês a participar, mas sempre com muito respeito, sempre com muita, amor. Quando alguém começa a querer debatizar, falar mal, fofocar, eu já excluo do grupo. Por quê? Claro que a gente repreende, né? Mas tem pessoas, né? Eu conheço pessoas já de longa data que não mudam, que não se consertam diante de Deus. Isso é a alma que vai impedir de que esse véu se rompa e que possa entrar no lugar santíssimo. Ali é a presença, é a comunhão perfeita, o nosso espírito com o Espírito de Deus. Continuando, então elas contam para si mesmas uma história mentirosa dos fatos. Nesse caso, em vez de agir pela fé, estão se movendo por vergonha, medo ou orgulho. Paulo sabia dar significado às coisas que lhe aconteciam. Suas cicatrizes nas costas eram as marcas do Evangelho.
Todos nós queremos mais amor, intimidade e pertencimento. Mas, incrivelmente, para termos mais amor, intimidade e pertencimento, temos que ser mais vulneráveis. Por isso que diz, é necessário que eu diminua, mas que Cristo cresça. É o eu, o meu eu carnal, o meu eu almático ainda, diminuindo para que o meu espírito tenha comunhão completa com Cristo, com o Espírito de Deus. Violência não é o mesmo que força. Pessoas violentas, na verdade, são frágeis. Vulnerabilidade é força. Deixar-nos mostrar, sermos vistos uns pelos outros, nos conectarmos e nos conhecermos. Dar um passo rumo a uma conexão mais profunda. Há muitos relacionamentos que só ficam na epiderme, sabe? Essa parte mais superficial da pele, só ali. Desprovidos de espinha dorsal. Somente quando tiramos os olhos de nós mesmos para olhar para o outro, podemos ver o que realmente está acontecendo. Quanto mais seguro de mim, mais vulnerável sou. E menos na defensiva eu estou. Quanto mais inseguro, mais capas, mais crostas, mais máscaras, mais mentiras para encobrir a realidade. É preciso coragem para encarar a verdade sobre si mesmo. Adão disse: ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Olhe para seus próprios motivos. Pessoas reprimidas não reconhecem seus motivos. Uma pessoa que recorda memórias ruins só dá atenção aos seus próprios sentimentos. Você pode estar conversando demais com suas deformidades. As edições desagradáveis de memórias não resolvidas precisam de um desfecho positivo para deixar o coração pacificado. Pois o que você pensa sobre você dirige a sua vida. Que histórias você está contando para si mesmo? Ressignificação é a capacidade de contar uma história para si mesmo, dando um significado novo para a sua dor. É aprender a lição da ostra irritada com um grão de areia o transforma em uma pérola. Você se sente como se estivesse andando em círculos? Pense como José, ele estava andando em ciclos. Traído por seus irmãos, colocado em um poço, acusado falsamente de estupro, preso e depois esquecido. Me perdi aqui, só um pouquinho. Cada ciclo de traição e retrocesso só aumentou sua proximidade com sua missão final. Sua ascensão começou quando ele foi colocado no buraco. Deus está constantemente levando você à vitória, até mesmo pelo retrocesso. Deus é tão grande que ele pode pegar tudo o que acontece, incluindo os nossos erros, e trabalhar neles, no processo da edificação do seu chamado. Você pode estar no buraco agora, então aprenda a primeira lição dos buracos. Pare de cavar. Ressignifique. O que hoje é contra você está se tornando favorável a você. E eu paro por aqui, porque esse vídeo já vai bater aí 30 minutos. Compre esse livro. É muito importante, tá? Busque essa jornada pela renovação da mente. Você quer chegar ao lugar santíssimo? Eu quero. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Lidar com a nossa alma não é algo fácil. Não é algo fácil. Sabe aquele corpo que tu vai exumar lá no cemitério? É isso. É podridão. Cheira mal, né? Cheira mal. Mas precisamos fazer essa limpeza, irmãos. Precisamos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Shalom, shalom.